Professor, Fala. quais são os dias que você vai postar esses vídeos? Eu tô tentando colocar o mais rápido possível. Eu não coloquei o vídeo daquela primeira aula lá, porque eu tô fazendo eu vou fazer, tô fazendo já, na verdade, uma série de vídeos para apresentar a interface do Unity para vocês, dessa vez em detalhes, sabe? Daí eu faço um vídeo falando sobre o inspetor, um vídeo falando sobre a hierarquia, um vídeo falando sobre as ferramentas do projeto, que eu acho que essa série de vídeos vai ser melhor do que aquela de introdução que eu fiz na primeira aula, sabe? Ah, sim. Daí por isso que eu acabei demorando para colocar o vídeo da primeira aula, mas eu quero colocar esses vídeos no YouTube até essa quinta-feira, mais ou menos. O que vai dar tempo, Ah, porque a gente só começa a mexer com o Unity de verdade na outra semana ainda, sem problema então. beleza? Beleza. Alguém tem mais alguma coisa para falar antes da gente começar a aula? Bom, não vamos considerar isso não. Bom, então, bem-vindos à segunda aula do curso de Introdução ao Unity. Essa segunda aula ela tem o foco nas pessoas que não sabem programar ou têm pouco conhecimento em programação, e é para introduzir essas pessoas ao mundo da programação, falando sobre um pouco sobre a teoria de programação, tipos de linguagem, e apresentando conceitos básicos da linguagem, como variáveis, condições lógicas e estruturas de loop. Beleza, vamos começar? Vamos começar falando sobre o que é a programação. Segundo a Wikipédia, a programação é um processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. O programa é escrito em uma linguagem de programação que, embora não seja possível, com alguma dificuldade, escrevê-lo diretamente em linguagem de máquina. O que essa descrição quer dizer? Quer dizer que o programa é, ele roda de verdade na linguagem de máquina. Acredito que a maioria de vocês aqui não sabe o que isso quer dizer. Muitos de vocês, eu acho que já devem ter ouvido falar do binário, zeros e uns. Isso é a linguagem de máquina, que são os zeros e uns da máquina. Isso que é um programa quando ele roda em cima da máquina. E daí, só que como a gente lê e fazer manutenção em códigos de máquina, de zeros e uns, fica muito difícil para a gente conseguir entender, existem as linguagens de programação, que são um meio termo entre as nossas linguagens naturais e as linguagens de máquina. Porque quando elas são compiladas, elas transformam o que a gente escreveu em código, 0 ou 1, para poder rodar no computador. O que é a linguagem de programação? Acabei de falar, para que ela serve. A linguagem de programação serve para a gente escrever programas, jogos, aplicativos, para rodar em cima do computador, no celular, para rodar num relógio, um smartwatch. E o que ela faz? Que nem eu falei antes, só falando de novo, ela converte o que a gente escreveu numa linguagem de alto nível, que é fácil da gente entender, numa linguagem de baixo nível, que é para a máquina entender, em zeros e uns. As linguagens de programação, Alô, elas... alô, Tô ouvindo, aham. Carlos. Existe gente que mexe com linguagem de máquina? Existe. Tem gente que mexe com linguagem de máquina. O pessoal que mexe diretamente com processador, programação para processadores novos, eles geralmente têm que mexer com código de máquina, que é assembly. Tu falou até alguma coisa agora que eu queria ter falado para vocês no início da aula. Eu deixei pontos específicos aqui na aula para a gente fazer perguntas. Porque se acabar fazendo perguntas assim enquanto eu estou falando, vai acabar atrasando. E essa aula é uma aula bem densa. Daí vamos deixar para fazer as perguntas nesses momentos, beleza? Vamos lá. Ok. As linguagens de programação, elas não são ambíguas. Por que elas não são ambíguas? Porque elas são escritas de maneira extremamente estrita. Elas têm regras sintáticas e semânticas que fazem com que tudo que você tudo que você queira escrever seja só de uma maneira. Não tenha mais uma maneira de você escrever aquilo que você quer passar. Diferente das linguagens naturais. Que um exemplo é esse aqui que eu coloquei na tela, do mesmo sentido. Alguém roubou o pão da casa do João. É a mesma coisa de você falar roubaram pão da casa do João. Numa linguagem natural, existe essa ambiguidade. Existe mais de uma maneira de você falar a mesma coisa. Só que
Em linguagens de programação, se você fizer alguma coisa como isso, A igual a B, não é a mesma coisa que B igual a A. Daí agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de linguagem de programação. Existem inúmeras linguagens de programação pelo mundo. Inúmeras mesmo. C, C++, C Sharp, Java, JavaScript e por aí vai. E existem também vários tipos de linguagem de programação ao qual cada uma dessas linguagens se encaixa. Eu vou falar os tipos mais comuns, que são o tipo da linguagem imperativa, da programação imperativa, a programação funcional e a programação orientada a objetos. A linguagem imperativa, ela cabe dentro do paradigma de programação imperativa, que é quando você quer uma computação que descreve o programa como um conjunto de ações, uma coisa que o código tem que fazer de maneira sequencial, uma atrás da outra. É muito parecido com a fala de ordem que a gente tem. Ah, faça aquilo, ah, pegue aquilo, ah, carregue aquele negócio. E é executado em sequência. Um exemplo que a gente pode utilizar em C# é esse aqui. Não se importa em entender agora o que é esse int, o que é esse var, o que é esse igual, que eu vou falar mais para frente. Mas entendam o que está escrito aqui do lado. Aqui, ó, aqui nós criamos uma variável com valor 0. Crie a variável. A gente está dando uma ordem para o computador. Aqui embaixo, adicione 5 ao valor da variável. A gente está dando uma outra ordem para o computador. E aqui mais uma ordem, mostre isso na tela. Isso é a linguagem, isso é a programação imperativa. Você dá ordens ao computador para o que ele tem que fazer. Agora, nas linguagens funcionais, elas caem dentro do paradigma de programação funcional. Não pensem que é linguagem funcional porque funciona, porque não é esse o motivo de ser chamado assim. O motivo dela ser chamada de linguagem funcional é porque ela é baseada nos conceitos de funções matemáticas. E é funcional de funções, não de funcional porque funciona. E as linguagens funcionais, elas enfatizam a aplicação de funções matemáticas no código. Você não define, você não dá ordens para o computador para ele fazer alguma coisa. Você define uma função matemática no código e pede para o computador executar isso. Aqui é um exemplo numa outra linguagem, que é o F#, que é uma linguagem funcional. Que é aqui, ó, nós definimos alguma função, que essa função aqui vai ser x, vai ser igual a x vezes x mais 3. Nós definimos essa função como uma função matemática, aquelas funções que a gente via no ensino médio. Daí nós falamos que essa variável, resultado, vai receber a resposta dessa função. Daí nós trocamos x por 2, que dá 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 5, 6, 7. E aqui a gente mostra o resultado na tela, que seria o 7. Esse aqui, agora, é o que a gente vai utilizar, que é o do orientado a objetos, que eu vou até pedir para vocês darem uma olhada nisso aqui depois da aula, durante a semana, porque é importante vocês entenderem o paradigma orientado a objetos, principalmente para quem vai querer seguir a carreira de desenvolvimento de jogos, porque vai mexer com objetos. Que o paradigma de programação orientada a objetos, ele se baseia no conceito de classes e objetos, que agora vou ter que deixar um pouco abstrato, porque eu vou falar disso mais para frente. E para não sobrecarregar a aula agora, eu preferi não colocar aqui. Mas eu recomendo vocês procurarem isso na internet, o que isso quer dizer. E o que a linguagem orientada a objetos faz? Os programas dela são projetados por meio de composição de objetos que interagem entre os. Deixa eu falar de novo. São programas projetados por meio da composição de objetos que interagem uns com os outros. O que isso quer dizer? Que quando a gente está quando a gente escreveu o programa, diferente da linguagem imperativa, a gente não dá ordem ao programa. A gente não fala, faça isso, pegue aquilo, carregue isso. A gente descreve um objeto, digamos que a gente descreva uma empilhadeira. E a gente pede, e a gente dá ordem para o objeto da empilhadeira para carregar alguma coisa. Dá ordem para descarregar em algum outro lugar. Que dá para perceber no exemplo aqui. Espero que tenha deixado bem claro para vocês. Que aqui a gente cria uma variável chamada personagem da classe jogador. E daí a gente está criando, a gente está instanciando o objeto dela, da classe jogador. Que a gente define a variável do tipo jogador e coloca na classe personagem.
E aqui, a classe personagem ela tem o objeto da classe jogador, que daí nós chamamos a função que foi descrita dentro desse objeto andar para frente, que daí nós executamos o comportamento de andar para frente do personagem. Daí agora, passada essa parte da introdução, que eu passei bem rápido, vamos ver agora sobre a parte de código mesmo. Antes de começar o código, eu tenho que falar algumas outras coisinhas com vocês. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um código para o computador processar. Imagina que o algoritmo já funciona como uma receita de bolo, onde você coloca o passo a passo da maneira exata que precisa ser feita. Por exemplo, se você fizer uma receita de bolo que coloca sal, digamos que a receita de bolo fosse sal, iria dar certo. Mas se a receita de bolo utilizasse sal e você colocasse açúcar, daria algo errado, porque você não seguiu o passo a passo direito. Ou daí, então seria um problema lógico, que eu vou falar mais para frente, ou um problema semântico, que é na escrita da própria função, do próprio algoritmo. E quando a gente for escrever um algoritmo, tentem pensar nos passos mais simples que o computador tem que dar. Porque o computador ele vai executar esse passo a passo da maneira exata que você descreveu. Você não pode pular alguma coisa. Então você tem que destrinchar no mínimo necessário para o computador conseguir processar de maneira correta. Daí, vamos falar o que a gente vai ver na parte de programação da aula de hoje. A gente vai ver as partes dos tipos básicos de objetos, os modificadores e seus operadores, o que são variáveis, os componentes lógicos, de if, else e lógica booleana, vou passar por cima, e também os componentes de repetição, quando você precisa fazer alguma coisa no código repetir, sem precisar escrever de novo. Daí agora vamos ver quais são os tipos de objetos. Um tipo de objeto determina o que uma variável pode armazenar, qual conteúdo que uma variável vai poder ter, qual o conteúdo que esse objeto vai poder ter, qual o retorno de uma função, que nós vamos ver na próxima aula, o que isso quer dizer, e os parâmetros de um método de uma função, que também vamos ver na próxima aula. Os tipos básicos na linguagem C#, existem vários, mas eu vou colocar os que a gente mais vai utilizar durante o nosso curso, que é o tipo int, que ele vai representar números inteiros, números negativos e números positivos. Float, que ele representa números com até 9 casas decimais, números com vírgulas reais. O double, que ele também representa números reais, só que até 17 casas decimais depois da vírgula. O tipo booleano, que ele armazena uma situação lógica. Se ele armazena se alguma coisa é verdadeira ou se alguma coisa é falsa. O tipo de caractere, que ele armazena somente um caractere, seja uma letra, seja um número, seja um símbolo, e uma string, que ele é tipo um caractere, só que ele armazena N caracteres, quantos quiser, até a memória acabar. Entendeu? Por C# ser uma linguagem que é orientada a objetos, é possível fazer a criação de tipos personalizados, através de classes e objetos. Só que como não é para essa aula, eu deixei para a próxima. Daí, os tipos personalizados eles não interagem entre si de maneira padrão, mas dá para fazer códigos especiais para fazer eles funcionar dessa maneira. E daí os tipos básicos interagem entre si através das funções matemáticas, o int, float, double e char, que todos esses podem ser representados como números. Bom, um momento para tirar dúvida, antes da gente continuar. Alguém tem alguma coisa? Por mim, tranquilo até agora. Uhum. No chat alguma coisa? Aquela parte lá Não tem nada no chat. de personagem que você falou lá no comecinho, de como que faz para dar uma ordem. Aham. Quer que eu explique de novo essa parte? Isso, essa parte, por favor. Uhum. Então, a linguagem, isso aqui é só para mostrar o conceito de linguagem orientada a objetos. Imagina assim, imagina que a gente tem... acho que um exemplo bom, engenharia. Você sabe o que é uma planta baixa? A planta baixa seria o projeto, né, propriamente da... Exatamente. É o negócio que não é implementado, mas fala como tal coisa vai ser implementada. Isso seria a planta baixa. Imagina que a classe é uma planta baixa. E o objeto é a parte criada dessa planta baixa. O objeto seria, por exemplo, o prédio que essa planta baixa criou.
Na planta baixa, a gente define, tem a porta aqui na entrada, tem uma porta no segundo andar e tem uma porta no terceiro andar. Só que na planta baixa é tudo abstrato. No objeto, essas características existem de verdade e a gente pode interagir com ela. Daí imagina, no conceito aqui do jogador, que é uma classe, imagina que a gente tem a planta baixa de um jogador, falando, ande para frente, falando das funções, andar para frente, andar para trás, andar para um lado, andar para o outro. Só que isso, por si só, não funciona. A gente precisa criar um objeto dessa classe jogador, que é instanciar o objeto, tipo criar o prédio, para a gente poder acessar a funcionalidade dele. Conseguiu entender? Sim, sim. Show. Mais alguma dúvida? Não, nenhuma. Beleza, vamos continuar então. Vou falar agora sobre os modificadores da linguagem C#. Os modificadores eles são utilizados para especificar a acessibilidade de algum membro do código, seja uma variável, uma classe, uma função. Que aqui embaixo estão os modificadores, falando, se uma variável for pública, qualquer local do script ou de outros scripts a gente pode acessar essa variável. Se ela for privada, somente o script atual a gente pode acessar essa variável. E se ele for constante, quer dizer que depois que ele foi atribuído um valor na hora da criação, a gente não pode mudar o valor dessa variável. Isso aqui, no caso do público e do privado, a gente vai começar a utilizar bastante quando a gente for começar a mexer com classes e com objetos. Mas eu deixei agora aqui, só para a gente já começar a se acostumar com isso. Mais um momento para dúvida para essa parte? Alguém com dúvidas dos modificadores? Aparentemente não. Beleza, continuar. Falar dos operadores agora da linguagem C#. Que os operadores eles são instruções já existentes na linguagem que são feitas para realizar alguma tarefa, como uma soma, uma subtração, uma multiplicação, comparar dois elementos. E daí em C# existem vários tipos de operadores. Só que a gente vai focar nos mais básicos, no que nós vamos mais utilizar nesse curso. São os operadores de atribuição, os aritméticos, os de comparação, os de igualdade e os operadores booleanos. Daí vamos começar com o operador de atribuição. O operador de atribuição, ele significa que você está atribuindo alguma coisa a outra coisa. Como exemplo aqui. Imagina que A é uma variável, um valor, só que você quer mudar o valor de A para o valor de B. Você usa o igual. O operador de atribuição é bem simples assim. Daí agora aqui, falar dos operadores aritméticos. São os que a gente está acostumado na época da escola, mais, menos, multiplicar, dividir. Que daí aqui tem a descrição do que eles fazem, soma de dois elementos, subtração, multiplicação. O que eu acho que vocês não estão acostumados são esses três últimos aqui. O operador de porcentagem é quando você quer pegar o resto de uma divisão de um elemento por outro. Imagina que A tem um valor 55, e B tem um valor 10. E você quer pegar o resto dessa divisão. Se você usar o operador de divisão, ele não vai pegar o resto. Ele vai fazer a divisão padrão e vai te dar um número com vírgula, que é quantas vezes B cabe em A. Só que caso a gente precise pegar o resto, a gente utiliza esse operador de porcentagem. Que daí, como A valeria 55 e o B valeria 10, aqui o nosso resto, o resultado desse operador seria 5. Aqui é um outro operador que é para só quando a gente quer adicionar 1 ao elemento, e aqui quando a gente quer diminuir em 1 o elemento. E os operadores aritméticos são utilizados quando precisamos calcular alguma coisa. Daí os operadores de comparação. Os operadores de comparação são quando a gente precisa comparar dois elementos. E daí, dessa comparação, vai surgir uma resposta lógica, se é verdadeiro ou se é falso. Os operadores de comparação são esses aqui. Menor, maior, menor igual ou maior igual. Quando você for utilizar comparadores assim, sempre pensa que é da esquerda para a direita. Ou seja, a gente está verificando,
é menor que B, A é 55, B seria 10. Isso aqui daria um resultado falso, porque A é maior que B. Já nesse caso aqui, o resultado seria verdadeiro, porque A é maior que B. Mesma coisa aqui embaixo, só que aqui se os dois fossem iguais, daria verdadeiro, aqui também. Os operadores de igualdade agora. Que eles são parecidos com os operadores de comparação, só que eles verificam se dois elementos são iguais ou são diferentes. A gente tem que sempre pensar que o de atribuição é só um igual, e o de igualdade são dois iguais. A gente tem que lembrar disso para não confundir na hora que a gente for programar. Que aqui a gente verifica, A é igual a B? Se A tiver o mesmo valor que B, isso aqui retorna um valor positivo. Aqui no caso é o contrário. A é diferente de B, essa exclamação igual é o símbolo de diferente. Daí como A seria 55 e B é 10, aqui sai o valor verdadeiro. Daí agora falar um pouco dos operadores booleanos. Isso aqui é uma coisa que vocês vão precisar estudar por fora, porque isso aqui é bem intenso, mas eu vou dar uma passada bem leve aqui, por aqui. O que são operadores booleanos são? Eles são operadores que servem para você verificar mais de um valor lógico. Ou você inverter um valor lógico aqui no caso. Vamos considerar que aqui no A é um valor verdadeiro. A exclamação, a gente quer dizer o inverso, a gente quer dizer o contrário do que a gente está falando aqui. Se A for verdadeiro, com a exclamação, o A vira falso. Se o A for falso, com a exclamação ele vira verdadeiro. O valor lógico dele. Aqui embaixo, esses operadores do E, ele vai comparar dois elementos lógicos. Imagina que A é o valor verdadeiro e B é o valor falso. Esses dois ex-comerciais aqui, ele só dá verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, o resultado disso aqui é verdadeiro. Se A for falso e B for verdadeiro, é falso, porque os dois precisam ser verdadeiros. Mesma coisa com o B. Aqui, na parte desse operador aqui, que é o pipe, que a gente chama, ele dá verdadeiro se pelo menos um dos dois for verdade. Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, o resultado disso aqui é verdadeiro. Se o A for falso e o B for verdadeiro, o resultado disso aqui ainda é verdadeiro, porque ele considera os dois elementos. Bom, mais um momento para dúvida? Alguém com dúvida dessa parte dos operadores? Naquela parte do resto e nessa última parte, professor, O do resto? do resto da divisão, quando é que um é dividido pelo outro, né? Um negócio assim. Aham. Não consegui entender essa parte? Isso. Deixa eu abrir aqui para fazer um exemplo mais prático. Aqui. Só esperar um pouquinho aqui, carregar. Engraçado que só dá esses problemas quando a gente quer usar ele, né? Tá, deixa eu abrir aqui. Vou criar um script aqui rapidão. Deixa eu ver aqui no negócio zerado. Imagina assim, que A tem um valor de 55, certo? Certo. E B tem um valor de 10. Quando a gente divide isso aqui, a gente teria 5.5, certo? Se a gente fosse dividir normal. Porque em 55, 10 cabe 5.5 vezes, né? Uhum. Beleza.
Daí agora, só que isso aqui seria o operador de divisão. A divisão normal dá esse valor. Só que imagina que a gente precisa pegar o resto dessa divisão, de uma divisão inteira, onde a gente só quer considerar o valor antes da vírgula. Daí a gente usaria, seria 55 dividido por 10, dá o 5, que daí dá 50, e sobra 5, não é? Sim. Só que ó, o 5, ele não é divisível de maneira inteira pelo 10. Então isso aqui é o resto da divisão. Seria o 5 só. Uhum. Nesse caso aqui seria o 5. Se a gente colocasse, por exemplo, 57, sobraria o 7, que daí é o resto da divisão. Que é a partir do momento que a gente não consegue mais dividir de maneira inteira. Onde a gente teria que colocar o ponto aqui, para vir virar 70, e colocar o 7 para dividir. Só que a gente só pega a parte inteira. E o que não der para dividir de maneira inteira é o resto. Beleza? Conseguiu entender? Mais ou menos. Ah, se não tiver entendido, eu ainda posso explicar mais. Tá, por favor. Uhum. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos por algo mais simples. Imagina que A é 11. A gente, esquece A ou B. Vamos pegar, ó, a gente tem um valor de 11, certo? Certo. E a gente quer dividir isso por 2. Se a gente dividisse isso, qual seria o resultado? 5, alguma coisa. Pois é, tá vendo? Ó, 5, alguma coisa. O vírgula significa que a gente não conseguiu dividir de maneira inteira. E a gente precisa colocar vírgula. O resto, o operador de resto, o que ele faz? A gente só divide a parte até onde a gente consegue, sem colocar vírgula, que daí aqui vai 10. Que no Daí aqui, caso é ó. o 5. Daí aqui, esse aqui é o quociente, esse aqui é o resto. Como a gente não consegue dividir 1 de maneira inteira, sem utilizar vírgula, o 1 sobraria. E daí o 1 virou o resto. Não seria o 5 o resto? Não, o 5 é o multiplicador. O 5 é o quociente. Ah, tá. Porque daí 5 vezes 2 dá o 10. Sim, Entendeu? entendi. Conseguiu entender direitinho agora? Entendi. Show. Deixa eu voltar lá. Mais uma dúvida? Até Qualquer o uma, momento, gente. não. Beleza? Deixa eu voltar aqui então. Agora aqui é o momento que nós vamos começar a programar de verdade. Vamos abrir, pessoal, junto o Visual Code. Abram um Unity aí de vocês e abram um Visual Code. Vocês sabem criar o script aqui na parte do projeto? Alguém tem dificuldade em criar o script? Eu, professor. Uhum. Tu tá com Eu o também Unity? tenho. Beleza? Ó, Vou abrir aqui o meu. ó, abram, primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o Unity. Abrindo o projeto que vocês estão. Vocês conseguem fazer isso? Tô abrindo. Tem uma ideia. Uhum. Se não conseguir, pode falar, que eu mostro como é que faz. Vai no Unity Hub, né? Uhum. Abre o Unity Hub. E daí aqui, na parte do projeto, deve ter um projeto que vocês criaram. Daí é só dar um clique nele, que daí vai abrir essa tela aqui de trás do Unity. Na verdade, eu deixei o nome que já estava lá mesmo. Uhum. Tá, sem problema. Se alguém não conseguir abrir, pode falar. Não precisa ter vergonha não, pessoal. Tá, eu tô abrindo aqui. Uhum. Ele demora um pouquinho, mas tá abrindo.
Conseguiu abrir aí, Gustavo? Tá no processo. Uhum, beleza. Tá. É um pouquinho demorado mesmo para abrir. Demora para abrir. Mas sem pressa, a gente ainda tem um pouco de tempo. Foi mal, eu tive que fazer um negócio pra minha mãe aqui, é pra abrir o Unity. Agora nós vamos começar a mexer nos scripts mesmo. Que eu vou começar a mostrar como utilizar variáveis, como utilizar lógica. Daí eu tô esperando agora o pessoal aqui abrir o Unity. Consegue abrir o Unity aí, não? Visual Code. Isso, abrir o Unity e o Visual Code. Beleza. Meu Visual Code está aberto, mas o Unity eu tenho dificuldade para abrir aqui. Uhum. É que a gente vai precisar do Unity para mostrar os resultados que a gente for fazer, sabe? Uhum, E daí nós vamos mostrar os resultados nessa tela aqui, ó, do console. sim. Mas sem pressa. A gente tá com tempo ainda. Eu achei que a gente ia estar mais apertado por agora. Quando vocês conseguirem abrir, só falar. Ok, abri. Eu Beleza? abri aqui. O meu abriu aqui também. Aqui tá certo também. Show. Alguém não conseguiu abrir ainda? É pra abrir uma nova cena? Não, precisa não. Agora nós vamos mexer com a parte dos scripts. Tá, acho que todo mundo conseguiu então. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um novo script. A gente vai clicar aqui nessa parte do projeto, aqui em Assets, com o botão direito, e lá em cima, em Create, e nós vamos lá em cima de novo em C# Script. Clica lá para criar, nomeia o script, não coloca espaço no nome do script, chama de, sei lá, script aula 2. E dá Enter para nomear. E daí, quando vocês tiverem criado o script, só dá 2 cliques nele, e daí o próprio Unity vai abrir o Visual Code. Só um pouquinho, professor. Uhum. O Carlos, Fala. o meu foi direto pro bloco de notas. Ixi. Vem aqui, ó. Vai no Unity e vem aqui na parte de editar, preferências e esperar abrir. Na parte aqui, ó, de External Tools. Ok. Vê se aqui na parte do editor de script está selecionado o Visual Code. Não, tá não. Vou colocar aqui. É só colocar daí tentar abrir de novo. Aí, valeu. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É só no cantinho de mão, né? De boa? Como é que tá indo aí? Pode ir. Conseguiu abrir aí? Consegui. Show. Deu. Vocês vão ver que o script do Unity vai ter isso aqui por padrão. Professor, só um pouquinho. Volta naquela parte do Unity no comecinho. Para abrir o script, volta no Asset. Aí depois vai onde? Para criar o script, aqui tu fala? Isso, vai no Asset. Você clica com o botão direito, daí lá em cima tem a opção de Create. E daí lá em cima de novo, C# Script. Ok. Daí você dá Enter, nomeia o script da maneira que você quiser, só não coloca espaço, que não pode colocar espaço nos scripts, e dá Enter para criar.
Ok. Beleza? Daí agora é só dar 2 cliques no script que você criou e daí o Visual Code vai abrir. Deu certo aí? Aí, na verdade, eu já estou com o Visual Code aqui aberto. Uhum. Ele está aqui, ó. Simples Art aplicativo para abrir arquivo.cs. É o que aparece aqui. Ah, tá. Então, cancele isso aí. Tu tá com o mesmo problema que o Guilherme. Cancela isso aí. Aham. Vem aqui na parte de Edit. Peraí. Clica ali. Uhum. Como é que faz? Aqui, ó. Daí tu vem aqui em cima, ó, em Edit. E daí aqui Edit. embaixo vai ter a opção de Sim. preferências. Clica ali. E daí aqui, tu seleciona essa aqui, ó, de External Tools. Daí aqui na parte de External Tools vai ter aqui, ó, External Scripted Editor. Daí tu seleciona ali. Visual Edit, Code. aí vai onde? Edit, Performance. Preferences. Preferências. Uhum. Que daí vai abrir essa janela aqui, né? Sim. Daí tu vem aqui, ó, em External Tools. E daí nessa parte aqui de External Tools, vai ter isso aqui, ó, External Script Editor. Daí tu clica aqui e seleciona Visual Studio Code. Ok. Show? Deu certo? Eu tô aí. Daí agora, isso feito, só dá 2 cliques no script que você abriu ali, que você criou. Visual Studio Code. Já. Uhum. Aí eu dou 2 cliques aqui, né? Isso mesmo. Ok. Daí vê se agora abriu o Visual Code com isso aqui, ó. Só deixa eu ver aqui. Abriu. Show. Alguém tá com problema em abrir o Visual Code? Todo mundo conseguiu abrir e chegar nessa parte aqui? Eu não consegui. Poderia explicar de novo? Uhum. Qual o problema que tu tá tendo? Tipo assim, é só que. É tipo assim. É tipo assim. É só que, tipo, não vai pro. 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 Pro Pro Visual Code? visual, isso. Uhum. Tu tem ele instalado aí? Tenho. Tu deve estar com o mesmo problema que os meninos ali, ó. Vem aqui É. em Edit, tá conseguindo ver aqui em cima? Aham. Daí Edit ali, daí vem aqui embaixo, ó, em Preferências. Preference. Beleza. Clica ali, Certo. que daí vai abrir ó, essa janela aqui, ó. Daí tu vem aqui na esquerda, em External Tools. Só um momento. Uhum. Pronto. Daí vai aparecer essa parte aqui de External Tools. Vê se essa primeira opção aqui está selecionada como Visual Studio Code. Se não tiver, é só clicar e selecionar ele ali. Ah, boto fé. Pronto. Agora. Beleza? Daí tenta abrir Sei. ele agora. Pronto, agora foi. Show? Beleza. Show. Valeu. Mais alguém com problema? Mais alguém que não conseguiu chegar aqui? Pode falar, gente. Alguém falando no chat também? Não sei, não consigo ver. Deixa eu ver. Não, todo mundo. Show. Beleza. Vou considerar então que todo mundo conseguiu chegar nessa parte aqui. De momento, não se importem em entender o que é esse negócio, o que é isso aqui que está escrito. Que isso aqui, classe, essas funções start, o using aqui em cima, vai ser tudo falado mais para frente no curso. O código que a gente for escrever agora, escrevam dentro aqui, ó, dentro dessas chaves da função update. Tudo que vocês escreverem, coloquem aqui. Beleza? Deixa eu voltar lá agora para os slides. Falando que a gente ia abrir na função update.
Algumas coisinhas rápidas antes da gente começar a ver sobre programação mesmo. Toda linha de código do C# precisa terminar com um ponto e vírgula. Toda linha de comando. Tem alguns casos especiais que não vão ser utilizados, que eu vou falar mais pra frente, mas, no geral, considera que tudo tem que terminar com um ponto e vírgula. Quando a gente for mostrar alguma coisa na aba do console do Unity, nós vamos utilizar essa função aqui, debug.log, e dentro dos parênteses dessa função, nós vamos colocar o que a gente quer mostrar. Não se importem em entender direito isso aqui, porque eu vou falar mais pra frente, quando a gente for lidar com a API do Unity. Mas saibam que isso aqui serve para mostrar conteúdo na parte do console. Saibam também que // no código significa comentário. Tudo escrito depois do // não é considerado pelo compilador. Então, eu posso vir aqui, que nem eu coloquei aqui, // e escrever qualquer coisa que não vai dar problema. Mas se isso aqui não tiver no // tá errado. Porque ali é comentário. Daí o compilador não considera aquilo. E também, por último, tudo em C# e na maioria das linguagens de programação é case sensitive. O que isso quer dizer? Quer dizer que letras maiúsculas e letras minúsculas são diferentes uma da outra. Você escrever banana com B maiúsculo é diferente de você escrever banana com B minúsculo. Entenderam? Beleza? Beleza. Show. Vamos lá. Vamos começar a falar agora sobre as variáveis. Variáveis são representações abstratas capazes de reter e representar um valor, uma expressão ou um objeto. Toda variável tem um tipo, um dos tipos que eu falei anteriormente, inteiro, float, string e outros. As variáveis, quando a gente for declarar uma variável, não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. Você não pode declarar uma variável chamada arroz e outra variável também chamada arroz, escrito da mesma maneira. Você pode ter uma variável arroz com A minúsculo e outra variável arroz com A maiúsculo. Daí aqui é a maneira que você declara uma variável. O modificador dela, que é opcional, pode ser private, public, pode ser const, pode ser static, pode ser outros. O tipo da variável, se ela é inteira, se ela é float, se ela é double, se ela é string, se ela é caractere. Daí o nome da variável, no nosso caso que eu falei, o arroz. Daí aqui, essa maneira, a gente declara uma variável sem nenhum valor inicial. Ela começa com um valor zero. Se ela for numérica, uma variável numérica, e nulo se ela for uma variável não numérica. Uma variável de string, por exemplo, ou uma variável que representa um objeto. Aqui embaixo é a outra maneira de declarar uma variável, só que dessa vez começando ela com valor. No momento que a gente declarar ela, a gente já declara um valor para ela. Beleza essa parte da variável? Como é que é essa parte de declarar um valor para a variável, professor? Uhum. É assim, ó. Deixa eu pegar o código aqui, que eu acho que vai ser mais fácil entender por aqui. Imagina assim, a gente vai declarar uma variável. Deixa eu copiar isso aqui para dar a entender. Tu entendeu como declarar uma variável sem valor, né? Começar ela com valor zero. Sim. Beleza. Então, imagina que é a mesma coisa. A gente não vai usar o modificador, porque é opcional. Nós vamos declarar uma variável inteira. Chamada arroz. Só que se a gente declara ela, imagina que a gente declara assim, ó. Aqui ela não tem nenhum valor. Ela começa com valor zero. Só que imagina que a gente precisa começar essa variável com algum valor inicial. Ela já tem que estar declarada com, sei lá, no momento que a gente cria ela, ela tem que ter o valor 10. O que a gente faz? A gente declara assim e coloca 10 do lado. Daí, no momento que a variável arroz for criada, ela já vai ser criada com o valor 10. Beleza? Sim, certo. Uhum. Alguma outra dúvida? Beleza? Vou continuar. Professor, Fala.
Você tinha falado daquele debug.log. Ele Aham. funciona tipo uma versão do print em outras linguagens, ou como que é? O debug.log, deixa eu mostrar aqui, ó. Debug. É bem isso mesmo. Só que o debug.log é para você mostrar informação no console do Unity. Deixa eu rodar aqui para você ver. Esperar carregar. Dei E lá. o debug.log é escrito tudo junto, né? Exatamente, aham. Tá, agora eu tô vendo. Debug.log. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para rodar o script, a gente precisa pegar o script que a gente utilizou e arrastar para qualquer um dos objetos da cena. Na cena de vocês, eu acho que só deve ter esses dois aqui. A main camera e o directional light. Vocês podem selecionar qualquer um dos dois, pegar o script que vocês criaram e só arrastar para cá, na parte do inspetor. Para daí, quando você colocar para rodar a cena do Unity, o script vai ser executado. Daí aqui, ó, tá mostrando 10, que é o valor da variável lá que a gente colocou no debug log. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Beleza, vou continuar então. Agora eu vou falar sobre as variáveis numéricas, que são as variáveis que são criadas nos tipos de int, float e double. As variáveis numéricas, elas são utilizadas para armazenar números. E os números podem, depende do que você quiser fazer com esses números. Eles podem representar a vida de alguém, quantidade de balas que um jogador tem na arma, o dano que uma arma vai dar, a velocidade do jogador, a distância do jogador de um certo ponto. Depende do que o programador quer fazer com essa informação. Ali, eu já declarei a primeira variável, mas vamos fazer aqui de novo. Vamos declarar a nossa primeira variável, que é o int teste. Escrevam isso aqui, int, espaço teste, na função void update lá. Escrevendo isso, vocês vão ter declarado a primeira variável de vocês, na linguagem C#. Embaixo ou em cima, professor? Embaixo da palavra update? Não, é dentro das chaves. Tudo que a gente for escrever, tudo que a gente for escrever vai ser dentro dessas chaves aqui, sabe? Aqui dentro, ó. Beleza? Né? Onde está o cursor aí piscando? Isso mesmo, que é entre as chaves. Beleza? Todo mundo conseguiu colocar aí? Eu vou escrever aqui também. Int espaço teste. Daí, ó. Lembrando do que a gente falou logo agora sobre a parte de criação da variável, isso aqui vai ser criado com valor 0. Porque a gente não atribuiu nenhum valor inicial para essa variável. A gente só criou ela. Ela só existe ali, mas o valor inicial dela é 0. A gente acabou de declarar nossa primeira variável, e essa variável é do tipo inteiro, só que ela foi declarada sem nenhum valor. Daí, para a gente mostrar essa variável no console do Unity, a gente utiliza o debug log, que nem eu tinha mostrado antes. Daí a gente vai colocar, ó, debug log test e ponto e vírgula no final. Daí vem para cá, pro console, deixa compilar. E daí a gente poderia rodar e mostrar. Só que aqui, como a gente não declarou nenhum valor para essa variável, ela não consegue rodar aqui. Porque ela meio que ainda não existe. Sabe? Beleza, pessoal? Eu segui aqui. Debug.log. Debug.log. Eu acabei de ver que eu coloquei o L minúsculo aqui. É debug.log com L maiúsculo. Tá certo.
Beleza? Vou seguir aqui então, pessoal. Daí agora aqui. A gente também pode declarar uma variável com o valor inicial que a gente quiser. No nosso caso, a gente declarou o teste com nenhum valor. Só que se a gente quisesse declarar uma variável com um valor inicial, que nem eu tinha mostrado ali anteriormente, a gente pode fazer isso aqui. Int, o nome da variável que a gente quiser, igual a 5. Coloquem isso aqui ali no código de vocês. E vocês podem colocar para mostrar também. Debug log com o teste2 lá. Deixa eu carregar aqui. As variáveis numéricas, elas também podem ser declaradas com valores de outras variáveis. Por exemplo, se a gente precisasse declarar uma variável com um valor de teste2, a gente simplesmente poderia declarar uma outra variável aqui, no caso teste3, e colocar isso igual a teste2. E daí teste3 iria ter o valor da variável teste2, ou seja, 5. Então, teste3 seria inicializado com o valor de 5. Eu ia fazer outra pergunta aqui, mas já, Leon, já. Útil. Então tá. Daí agora aqui, após a gente criar aquelas variáveis, se elas não forem constantes, a gente pode modificar os valores delas. Por exemplo, a gente pode pegar o teste que a gente declarou primeiro e colocar isso igual a 10. Daí, a partir de agora, dessa linha que você escreveu que teste é igual a 10, teste vai ter o valor de 10. A gente também pode fazer isso com uma variável pegando o valor de outra. Se a gente colocar teste3 é igual a teste, daí a partir da linha que você escreveu isso, teste3 vai ter o valor de teste. Se você escreveu isso aqui embaixo dessa linha, teste3 vai ter 10. Daí para mostrar os debug log. Luciano, então, tipo, se teste ele tem o valor de teste de 10 e teste 3 tem o valor de teste, vamos supor que teste tenha um valor variável. A variável teste tenha um valor que varie. Isso é possível? Então, quando o teste 3 for acionado, ele vai ter o valor flutuante do teste. Eu acho que eu entendi o que quer dizer. Deixa eu pegar aqui o código. Pensa assim, ó. Variável, o nome variável já indica o que você falou. É uma coisa que varia. Ou seja, a gente pode colocar int teste igual a 10, só que na linha de baixo a gente pode colocar teste igual a 7, igual a 8. Depois a gente pode colocar teste igual a esse número aqui, teste igual a menos alguma coisa, sabe? E daí, do momento que nós criarmos, digamos que a gente tem o int teste3 e a gente não cria ele com nenhum valor. Só que daí aqui para baixo a gente coloca, sei lá, vamos mudar o valor de teste de novo. E daí aqui a gente coloca que teste3 é igual a teste. Isso aqui, nesse momento aqui, teste3 vai receber 123. Não interessa se aqui para baixo teste mude de valor. O teste3 ainda vai estar com o valor que a gente definiu anteriormente. Então, peraí. Então, o teste 3 vai continuar com o valor de 123. Pois é. Porque ó, ele pega o valor no momento da atribuição. Sim. Então, ó, nesse momento, teste tem 123, então nesse momento, teste 3 vai pegar o 123. Daqui para baixo, não interessa se teste mudou. Foi nesse momento aqui que ele pegou o valor. Beleza? Conseguiu entender direitinho, Leon? Sim, acho que sim. É o que eu imaginei uma parada, como a gente está falando do Unity, né? Imagina uma pessoa, sei lá, pega e dropa uma arma no chão com 10 munições. Aí quando o cara pegar, no script vai estar, um exemplo, tipo, teste igual o valor da arma que o outro jogou no chão. Algo assim? Tá, entendi o que quer dizer. Não, é que imagina assim. Imagina
que a gente tem um objeto, deixa eu processar aqui, que a gente tem um objeto que é a arma. Esse cubo azul feio aqui, ó, que agora virou cinza. Imagina que ele é a arma. Daí nele tem um script de arma, vamos chamar esse script de teste. Daí deixa eu colocar aqui umas variáveis, por exemplo. Munição. Digamos que essa arma aqui, espera eu compilar. Deu erro. Espera eu compilar aqui. Daí, ó. Aqui nós temos nosso script de arma. Imagina que aqui é o script da arma, tem o dano da arma e tem a munição atual. No próprio script, a gente determinou que a munição máxima que essa arma pode ter é 30. Só que aqui, no jogo, a gente pode ter essa outra variável aqui que determina a munição que a arma tem. Daí nessa variável aqui, você dá o tiro, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Daí, imagina que você morreu e perdeu a arma. Daí essa arma cai no chão, só que o script continua referenciando esse valor nela. Daí digamos que o jogador passa e pega a arma. Esse script ainda vai estar na arma, que ainda vai estar com essa munição que ele tinha agora. Que é um, Conseguiu entender? Entendi. Isso vai ser uma coisa que a gente vai ver quando a gente for mexer com a API do Unity mesmo. Mas é uma pergunta interessante. Mais alguma dúvida? É só isso só. Uhum. Mais alguém falar alguma coisa? Senão eu vou continuar aqui. O Eduardo tem uma dúvida. Ele mandou aqui, ó. Ele falou, mas tipo, em outras linguagens temos como fazer as variáveis receberem certo valor baseado no que o usuário digita. Isso é usual em Unity? No caso, o input, né? Scanf. Não, então, no Unity, a gente muito dificilmente vai pegar uma entrada direto do usuário com um scanf, por exemplo. Quando a gente for pegar uma entrada do usuário, eu vou mostrar uma coisa que nós vamos utilizar mais para frente, nós vamos utilizar uma entrada de texto do próprio Unity, que é através da interface gráfica. Vou pegar aqui, Input Field. Deixa eu criar. Daí aqui, ó. Quando a gente for precisar pegar alguma entrada do usuário, nós vamos utilizar, muito provavelmente, um campo de texto na interface gráfica. Que daí aqui, ó. O usuário pode ir ali e aqui, espera carregar, digitar o que ele quer. Digita o que ele quer. E daí nós vamos ter um script para pegar esse texto aqui dentro. Muito dificilmente nós vamos precisar pegar diretamente o que o usuário vai digitar. Nós podemos utilizar, nós vamos pegar diretamente, por exemplo, ações que o usuário fizer. Apertar A para ir para a esquerda, apertar D para ir para a direita, espaço para pular, um clique na tela. Isso nós vamos pegar diretamente. Só que isso são ações. Mas um texto completo assim, a gente vai pegar através de elementos da interface. Beleza? Conseguiu entender? É o Eduardo, né? Consegui. Isso. Show. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui no chat não tem mais nenhuma. Beleza, vou continuar aqui então. Vai carregar. Daí aqui, ó. As variáveis numéricas, elas também podem receber valores de expressões matemáticas. Teste, no momento que a gente criou ele lá, a gente tinha colocado valor 0. Só que anteriormente aqui, nós definimos teste como 10. E daí agora, considerando que teste tem o valor 10,
a gente pode utilizar eles em expressões matemáticas, como 10, como teste vezes teste mais 5. Que daí seria como a gente fizesse isso aqui, ó. 10 vezes 10 mais 5, que dá um total de 105. E daí a gente está armazenando 105 nessa variável teste2 aqui. Beleza, pessoal? Certinho? Alguma dúvida dessa última parte? Multiplica uma variável pela outra, né, professor? Uhum. Que daí quando a gente for pegar aqui variáveis numéricas, int, double, float, nós vamos pegar o valor delas e multiplicar. E fazer alguma operação, sabe? Por exemplo, se a gente não tivesse multiplicado aqui, imagina que só tem teste mais 5. A gente pegaria o teste, o valor de teste, que no caso é 10, e somaria com 5. E daí nós armazenaríamos 15 em teste 2. Uhum. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá, vou continuar aqui. Daí agora, ó, nós vamos ver a variável lógica, que é o bool, que é de booleano. Só existe uma variável lógica em C#, que é o tipo booleano, que é chamado de bool na linguagem. E ela armazena somente um de dois valores. Ou ela armazena verdadeiro, true, ou ela armazena falso, false. E ela é muito utilizada para armazenar resultados de verificações, de comparações que precisam ser processadas posteriormente. Como, por exemplo, a gente precisa saber se nos últimos 10 minutos o jogador, sei lá, comeu uma roda de queijo dentro do jogo. Daí você armazena numa variável booleana. Se ele comeu nos últimos 10 minutos, você coloca lá, sim, ele comeu. Se não, você colocaria falso. Daí você poderia utilizar essa informação para processar mais para frente. Sei lá, daí você poderia colocar, se ele comeu uma roda de queijo, aparece um inimigo como um rato, sabe? Dá pra fazer coisas bem legais com isso. Daí, ó, vamos declarar a nossa variável booleana no código. É bem parecido com a gente declarou nossa variável numérica. Só que ao invés da gente usar int, double, float, a gente declara com bool. Vamos declarar aqui essas duas variáveis. Bool test, test bool no caso, e test bool 2. Da mesma maneira que é a declaração das variáveis numéricas, aqui também ela pode começar sem nada, vazia, ou ela pode começar com um valor. E aqui no caso a gente colocou como começar como true. Começar com um valor verdadeiro. Para mostrar, mesma coisa também, debug log e o que você quer mostrar. As variáveis booleanas, elas também podem receber o resultado de expressões lógicas, que nem eu mostrei para vocês na parte dos operadores, de comparação e de igualdade. A gente pode pegar aquela nossa variável test bool e armazenar esse resultado lógico ali. A gente está verificando, test2 é igual a teste? A gente lembra que test2 tem um valor de 105 e teste tem um valor de 10. Como isso aqui não é igual um ao outro, isso aqui seria o resultado de falso. E daí a gente estaria armazenando o resultado de falso nessa nossa variável, test bool. Mesma coisa aqui embaixo, na test bool 2. Só que aqui, teste é menor ou igual a test2? Verdade, porque teste tem um valor de 10 e test2 tem um valor de 105. Então isso aqui dá um resultado verdadeiro e a gente está armazenando na variável bool 2. Beleza, pessoal? Essa parte do booleano? Essa parte aqui é bem importante. A gente vai utilizar muito isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta. Como isso ficaria na prática? Como assim na prática? Como, sei lá, usando, por exemplo, aquele exemplo da arma ali. Aham. Já eu vou mostrar para vocês a parte de como utilizar a lógica. Mas deixa eu dar um... Acho que até depois disso aqui. Seria, por exemplo, a gente quer comparar alguma coisa. Digamos que a gente tem, cadê? Acho que é esse script. A gente tem esse script aqui. A gente tem aqui que a munição atual chegou a 0. Ou seja, a gente não poderia atirar com a munição 0. Então, o que a gente teria que fazer uma verificação, que eu vou explicar para vocês já sobre isso. Seria, se
Eu vou escrever em português para conseguir entender melhor. Se munição atual for menor ou igual a 0, for menor ou igual a 0, na verdade, não atira. Isso aqui dá uma resposta de, no caso, true, verdadeiro. Porque é menor ou igual a 0. Então a gente não poderia atirar. O que a gente pode fazer? A gente pode armazenar essa expressão lógica num booleano. Bool pode atirar. Igual a isso. Igual a maior, né? Hã? Porque tá menor que 0. Verdade. Uhum. Maior ou igual a 0. Pode atirar. Se for maior ou igual a 0, sim, dá o resultado verdadeiro. Pode atirar. Se for menor ou igual a 0, se for menor que 0, não pode atirar. No caso aqui, só maior. Porque só tinha mais de 0 balas. Daí eu vou mostrar para vocês mais para frente como utilizar essa parte da lógica. Nessa aula ainda. Mas beleza, Leon? Conseguiu entender? Beleza. Mais alguma dúvida? Com os operadores, como é feita essa lógica? Nada? Beleza. Deixa eu ver o chat, na verdade. Uhum. Beleza. Daí agora, vamos ver as variáveis de armazenamento de texto, que são as strings. Vou carregar aqui. As variáveis de texto, elas servem para armazenar e manipular textos. Isso aqui serve por mais diversos usos. Imagina que você precisa reconhecer algum padrão dentro do jogo, fazer uma análise de informações, colocar uma descrição de um objeto, nomear algum jogador. A gente vai utilizar bastante essas variáveis de texto. E em C#, sempre que a gente quiser declarar um texto, a gente precisa colocar entre aspas. Todo texto que a gente for escrever diretamente no C# tem que estar assim, ó. Aspas, texto e fecha aspas. Não precisa do espaço, mas tem que estar entre aspas. É obrigatório estar entre aspas. Porque se não tiver entre aspas, não é reconhecido como texto. Vou voltar aqui. Daí, ó, vamos declarar agora nossas variáveis de texto aqui na linguagem. Esperar carregar. Que daí a gente pode declarar as nossas linguagens de texto utilizando esse esquema aqui. O string, aqui o string ficou com S maiúsculo, mas é S minúsculo. Vou mudar aqui para não confundir. Esperar carregar de novo. Mas a gente pode declarar as variáveis igual a gente declarou as variáveis de inteiro e de booleano. Só que em vez de colocar int, float ou bool, a gente colocaria no início string e o nome da variável. Aqui a gente começa com uma string vazia e aqui a gente começa com uma string com conteúdo já, que no caso é o olá mundo. E para a gente mostrar as strings, mesma coisa. Debug log, texto que a gente quer mais o que a gente quer mostrar. Nas variáveis de string, na linguagem C#, a gente pode fazer somente a gente pode utilizar o operador de soma entre duas strings, que daí a gente concatena as variáveis, os textos. A gente junta os textos um no outro. Imagina aqui que nós temos a variável testString com SoMaString. E daí nós queremos colocar isso junto com a variável de teste, com o olá mundo. A gente poderia concatenar essas strings dessa maneira aqui. Colocar o testString 2, que é o olá mundo, mais colocar aqui um espaço, mais testString. Que daí, quando você fizer essa operação aqui, vai dar esse o resultado. Olá mundo, espaço, SoMaString. Que daí armazena tudo isso junto na variável de testString 2. É o único operador que dá para ser utilizado o único operador aritmético que dá para ser utilizado na variável de texto. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?
Depois de colocar teste string 2, tem que colocar espaço entre espaço. Esse espaço aqui é mais para deixar mais visual, sabe? Não precisa ter necessariamente espaço. Mas eu sempre utilizo assim, que é mais fácil de entender. Mas aí o texto, aí depois coloca... Não consegui entender. Teste string 2, aí depois mais, aí coloca o texto, aí depois outro sinal de mais, é isso? Aqui, ó, deixa eu escrever aqui. É que esse negócio aqui é só um espaço. A gente tá mostrando isso aqui como um texto de um espaço. Tá. A ideia aqui, ó, seria tipo string teste string. A gente tem teste string olá mundo. Daí a gente coloca igual teste string. Ou seja, isso aqui vai receber olá mundo mais um espaço mais a outra variável lá, que era... Qual é que é? Sou uma string. Daí isso aqui, vamos colocar para mostrar isso aqui, ó. Debug, log, teste string. Isso aqui é para mostrar olá mundo, espaço, sou uma string. Vamos ver se mostra isso mesmo. Vamos ver aqui. Esperar compilar. Ih, coitado, meu PC tá lento. Beleza, aqui ó, tá mostrando já, ó. Olá mundo, o espaço, sou uma string. Tá mostrando ali o que a gente escreveu. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver alguma coisa no chat. Não, de boa. Ok, vou continuar aqui então. Vou falar agora para vocês um pouquinho de escopo. O que é o escopo na linguagem? O escopo é a delimitação de um espaço de código. É uma delimitação de visualização de um trecho de código. Ih, travou. O escopo, geralmente, o escopo de código é dado na linguagem C# através das chaves. O que eu pedi? Tá travado aqui. O que eu pedi para vocês digitarem o código dentro das chaves aqui, isso aqui quer dizer que tá dentro do escopo da função update. Ou seja, tudo isso aqui que a gente digitou pertence à função update. Não pertence à função start, mas pertence à função update. E a função update está dentro do escopo da classe, que eu, no caso, chamei de script aula 2. Ou seja, a função update pertence a essa classe. Assim como esse código pertence à função update. Beleza, pessoal? Escopo é praticamente isso. É bem simples. Daí agora eu vou mostrar para vocês as estruturas de decisão, que é para isso que eu precisava falar para vocês dos escopos. Vamos ver se carrega agora. As estruturas de decisão, elas são estruturas que podem ser utilizadas por um programador para definir algum caminho de execução dentro de um código. Que nem eu mostrei para o Leon ali. Se tiver com 0 balas, não atira. É um caminho que o código pode seguir. E elas são utilizadas quando há necessidade de executar algum código que não deve executar sempre. Por exemplo, a gente não deve executar sempre a função de não atirar. Somente se não tiver bala. Daí aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura de decisão do if e do else. Vamos começar pelo if. Que o if é uma estrutura de decisão simples. Ele é utilizado quando há necessidade de executar um escopo que não deve ser executado sempre. E daí ele utiliza a lógica booleana, os valores lógicos, para verificar, para rodar. Se o valor lógico dentro do if for verdade, ele executa o escopo do código.
Se ele for falso, ele simplesmente passa por aquele escopo do código, sem fazer nada. O if, ele funciona através do valor booleano, com true executa e o falso não executa. E o valor booleano, ele pode vir de uma expressão lógica, como A maior que B, A menor que B, A igual a B, ou ele pode vir de alguma variável booleana que está armazenada. Daí aqui, essa é a estrutura do if. If abre parênteses, a expressão lógica que a gente quer comparar, ou o valor lógico, ou uma variável booleana que a gente está analisando. E daí, se o que tiver aqui dentro resultar em verdadeiro, em true, ele executa o código dentro do escopo do if. E daí aqui é as chaves do if. Daí aqui é um exemplo de programação do if. Vocês podem colocar isso aqui no código de vocês e testar. Tem um ponto e vírgula aqui depois desse 5, que eu esqueci de colocar. Mas aqui, ó, se teste3 for igual a 10, coloca teste3 como 5 e mostra na tela. O resultado é verdadeiro. Só que isso aqui, se a gente colocar naquela função lá, vai executar só uma vez. Porque assim que o teste3 for colocado como 5, se a gente copiasse isso aqui de novo para baixo, não iria executar o que está aqui dentro. Porque teste3 já é 5, não é o valor de 10. Devo falar o else agora. Daí, o else, ele é sempre utilizado em conjunto com o if. Ele é opcional, mas se você for utilizar ele, sempre utiliza em conjunto com o if. Não dá para utilizar o else sozinho. Ele determina que se o que está aqui dentro do if não for verdadeiro, o else executa. O escopo do else vai sempre executar. Esse aqui é a estrutura do else, com a condição do if e o else. Se a condição do if for falsa, o else executa. Aqui no caso, se a gente colocasse isso aqui embaixo daquele if que a gente fez primeiro, executaria o else, falando que o teste3 não é 10. Porque a gente comparou aqui em cima, é falso e vai executar aqui. Mas se aqui em cima fosse verdadeiro, executaria o que está aqui dentro e não executaria o else. A gente também tem o else if. Ele também é sempre utilizado em conjunto com o if. Não é necessário, mas é opcional. Se ele determina que se o if não executar, a condição do if não executar, a gente pode fazer outra verificação para determinar alguma outra coisa e executar outro escopo. Você pode ter quantos else if quiser, mas você pode ter somente um if e somente um else, num conjunto. Daí aqui, você teria o if com a expressão lógica dele, o else if com outra expressão lógica e o código para executar dentro do escopo do else if. Daí aqui, um exemplo de execução do else if, que se o teste3 for igual a 10, executaria o if normal, só que não é igual a 10. O teste3 é 5. Então ele verificaria aqui, iria ver que é falso e passaria para cá. Daí verificaria. Teste3 é igual a 5? Teste3 é igual a 5. Aqui está errado, é para ter o valor de 5, mas acho que deu para entender. Só que se aqui em cima desse verdadeiro, ele não executaria nada disso aqui. Nem faria checagem. Antes de passar para o switch case, alguma dúvida da parte do if e do else? No chat não tem nada. Tem que ter, como é que é? Só pode ter um dos dois, aí... No quê? If else só pode ter um dos dois. Tem uma situação que pode ter os dois. Eu vou falar a verdade que eu não tenho dúvida, porque eu não entendi nada. Eu vou mostrar aqui em código. Ó. Deixa eu mostrar em pseudocódigo, que eu acho que é mais fácil de entender. Tu entendeu o que é o if? Entendeu? If é... Entendi. É tipo se. Vai acontecer isso se isso for igual a isso. Vai acontecer isso se o que tiver dentro dos parênteses for verdade. Beleza? Então, ó, vou escrever aqui em pseudocódigo. O exemplo de atirar. Se
Não, bota como se fosse de verdade, pô. Beleza, vamos colocar aqui então. Se o if munição atual for menor ou igual a 0, digamos que aqui a gente teria um código para não atirar e recarregar. Só que daí, digamos que a gente quer fazer alguma coisa se tiver com menos de 10 munições. A gente colocaria outra coisa, ó. Se não if, else if, munição atual for menor que 10, menor ou igual a 10, sei lá, código, digamos que quando a munição está menos que 10, a gente coloca um símbolo vermelho na parte da munição. Vermelho a munição. Daí a gente pode colocar outro else if aqui embaixo. Que daí, digamos que se for menor que 20 balas, a gente quer colocar em amarelo. Amarelo. Daí, caso contrário, caso não for nenhum dos casos aqui de cima, a gente executa o que está aqui. Código para mostrar munição em verde. Entendeu? Deu para entender? Acho que sim. Mas peraí. E a diferença desse else if pro só else? É que então, o else, se nenhum desses aqui de cima executar, o else vai executar. O else é quando você precisa que ou uma coisa execute ou a outra coisa execute. Uhum. O else if a gente coloca quando a gente fez a verificação no if, só que não deu certo e a gente quer fazer outra verificação, a gente usa o else if. Uhum. E se tiver um else if e embaixo de outro else if, ele só vai atuar caso o else if de cima for negativo, né? For falso. Exatamente. Se esse aqui for verdade, esquece aqui embaixo. Se esse aqui for verdade, esquece aqui embaixo. Se esse aqui for verdade, esquece esse aqui embaixo. E se nenhum daqui de cima for verdade, sempre executa esse aqui. Uhum. Beleza? Beleza. Professor. Fala. É porque assim, tipo, tem algumas outras linguagens que a gente, em vez de usar o else if, a gente usa o elif. Uhum. É a mesma coisa, só né? que é maneira. É só maneira de escrever, sabe? Tipo, mas é funcional no C Sharp ou tem que ser else if mesmo usar o código, usar para funcionar o código? Tem que ser else if. Porque isso aqui são palavras-chave da própria linguagem, sabe? Daí a gente não pode então modificar. em C Sharp deve ser else if mesmo. Uhum. Certinho, então. É Eu só uma não posso dúvida. nem, sei lá, criar um código que que dá o efeito de else if se eu escrever outra coisa? Pera, eu não entendi, Tá repete? preso à linguagem. Por exemplo, a dúvida do Eduardo. Eu não sei o que é lá if, que ele falou. Tem a mesma função do else if, só que em outra linguagem, não é isso? É porque assim, em uma outra linguagem que eu já tenho mais conhecimento, a gente, em vez de usar else if, a gente usa uma abreviação que é elif, no caso. Tá no chat aqui, ó. Vou escrever. E nisso é só, tipo, palavra-chave da linguagem. Em C Sharp a gente usa else if, que nem o professor tá falando. Uhum. É só maneiras de escrever a mesma coisa, sabe? De linguagens diferentes. E daí cada linguagem tem a sua própria semântica e sua própria sintaxe. Uhum. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Só isso pra mim, pelo menos. Uhum. Mais alguém com dúvida? Ou posso prosseguir? Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Beleza, vou continuar aqui.
Daí agora eu vou falar para vocês de outra estrutura de decisão, que é o switch case. Ele é parecido com o if e o else if, só que a gente não precisa escrever tanto. Que aqui, ó, ele é similar à estrutura do if e do else, e só que esse aqui ele funciona através de um valor. E daí, em cada caso, ele vai verificar se aquele valor é verdade. Daí, ele possui casos para cada valor desejado. Caso o valor da entrada seja um valor igual a um caso, executa um caso. O caso que o valor é igual. Ele pode possuir um caso padrão que seria tipo else do if else, só que não é necessário. Daí aqui, ficou um pouquinho grande, mas é a estrutura do switch case. Onde a gente declara lá em cima, switch, abre parênteses, o valor que a gente quer testar, e daí aqui embaixo a gente coloca case, daí a gente coloca o valor que a gente quer. Vixe, que escrevi errado. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Que daí aqui seria, caso o valor que a gente entrou para testar seja igual a 1, ele vai executar o código aqui de cima e vai esquecer os outros casos. Caso seja o valor 2, ele vai executar o código que está aqui dentro e vai esquecer os outros casos. Mas caso não seja nenhum dos casos aqui de dentro, a gente pode ter uma opção padrão, default, que se não for nenhum dos casos, executa esse código. Deixa eu abrir aqui de novo. Daí aqui é um exemplo do switch case com a variável teste. Que daí o teste ele está com o valor 5. Daí aqui. O teste tem o valor 1? Não tem. Então esquece isso aqui. Teste tem valor 2? Não tem. Esquece isso aqui. Teste tem valor 3? Não tem. Esquece isso aqui. Nenhum dos casos o teste entrou. Então ele vai entrar no caso padrão. Que vai mostrar, ó, teste não tem no valor de nenhum caso. Porque o teste tem valor 5. Em nenhum caso a gente compara o teste com 5. Dúvidas, pessoal? Nessa parte do switch case? No chat não tem nada. Nenhuma dúvida. Todo mundo entendeu? Beleza, Bruno? Volta um pouco lá, Senna. Aonde? Volta mais um. Volta mais um. Tá, agora passa. Cara, eu continuo sem entender muito bem na prática, cara. Deixa eu mostrar aqui então. Ó. Sabe isso aqui que a gente fez? Que a gente escreveu tudo isso aqui? Sim. Olha o que a gente pode fazer. Você vai fazer a mesma coisa com if, só que usando switch case. Só que ó, o switch case ele compara com igualdade. Ao invés de comparar com Diferença. menor igual ou maior igual. Digamos que a gente queira repetir esse comportamento, só que com switch case. A gente pode colocar, ó, switch, munição atual, e daí a gente coloca, ó, case, digamos que a gente quer começar com caso ele não possa atirar. Case 0 significa que a munição chegou a 0. Então ele não pode executar isso aqui. Tem que ter o break sempre. E daí aqui. Código para não atirar e recarregar. Só que daí a gente pode ter case. Digamos que ele chegou na parte 10, que daí ele vai ficar, ó, munição atual igual a 10. Se for igual a 10, e break. Ele mostra a munição em vermelho. Deixa eu dar um Ctrl C para ficar mais rápido. 20 e default. Case 20 mostra a munição em amarelo. E aqui seria caso a gente não tá em nenhum dos outros casos, para mostrar a munição normal. A gente pode colocar default. E daí código para mostrar munição normal. E daí o break. Beleza?
entendi. Deu para entender? Mas esse default aí, ele entra sem... É, tipo, para você tá usando então, pera aí, a variável que você criou lá em cima, que é a munição atual da arma. Exatamente, Ah, tá. Deu. Então você busca lá em cima essa variável da munição atual. Mas essa variável da munição atual, ela tem que ser acompanhada com um redutor, né? Então, tipo, quando o player apertar um botão, vai fazer isso e vai diminuir uma munição. Digamos que a gente tem, sei lá, um outro código que quando a gente aperta o botão esquerdo, tira uma munição, sabe? E que faz aquela variável variar, né? Porque, enfim, é isso que variáveis fazem. Porra, foda. Beleza? Agora tô começando a entender. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma, no caso? Não, nenhuma. Beleza. Vamos vir agora aqui para as partes das estruturas de repetições. O while, do while e o for. As estruturas de repetição, elas são estruturas que executam o código do seu escopo em um loop, enquanto uma condição for verdadeira. E elas são utilizadas quando há necessidade de você repetir um código X vezes, sem precisar reescrever aquele código de novo. Vamos começar pelo while, que é o mais simples. O while é uma estrutura de repetição simples, e ele é utilizado quando há necessidade de executar o escopo do código dele mais de uma vez. Ele executa o escopo dele somente enquanto a condição que ele tiver acompanhado for verdadeira. Igual o if, se for verdadeiro, executa, se for falso, não executa. E o valor booleano, igual o if, pode vir numa expressão, pode vir numa variável, você pode colocar direto true ou false. Esse aqui é a estrutura do while. O while, abre parênteses, a condição que a gente estiver analisando, fecha os parênteses e abre um escopo para o while e o código que a gente for executar. Aqui é um exemplo. Que é aqui, ó, enquanto teste for maior ou igual a 0, executa o código desse escopo. Debug log, mostra na tela e diminui um valor de teste para não rodar para sempre. De boa, pessoal? Antes de eu entrar pro do while aqui. Conseguiram entender? Volta um pouquinho. Mas isso, ele faz o quê? O código ou o while, tu fala? While. Então, ó, deixa eu dar um exemplo aqui de novo. Não, deixa aqui, vou deixar esse quadro aqui. Imagina assim. Deixa eu pensar numa condição que a gente pode fazer. Aqui, ó. Ótimo. Eu vou pegar esse código aqui de baixo, que é um ótimo exemplo para isso, e vou usar aqui em cima. Imagina assim, ó. A gente tem, aqui, por padrão, a gente tem essa condição aqui. Munição menor que 0, o cara não pode atirar. Caso seja munição diferente, ele pode atirar. Certo, Leon? Vamos tirar essa parte aqui do se munição for menor que 0. E vamos colocar isso aqui dentro de um while. Então, while munição maior que 0, ele vai fazer essa checagem aqui da munição. E também a gente pode ter, sei lá, um outro if aqui embaixo. Se apertou o botão de atirar, atira. Daí aqui nesse próprio código a gente já pode verificar se ele está atirando ou não. E daí enquanto a munição for maior que 0, ele vai rodar isso aqui, permitindo que a pessoa possa atirar. Daí diante se a gente queira que ele recarregue somente quando a munição chegou a 0. Então, munição chegou a 0, a gente pode colocar aqui fora do while, recarregar arma. Beleza? Beleza. Conseguiu entender direitinho?
Hein, Leon? Não me escutou, não? Não. Não deve ter saído. Sim, entendi. Beleza. Mais alguém com dúvida? Todo mundo entendendo de boassa? Tranquilo. Beleza. Deixa eu vir aqui pro Dual, então. O Dual, ele é praticamente o while, só que ele executa uma vez. A estrutura do while, abre o escopo e coloca o while embaixo das chaves. Diferente do... Aqui está o while, que é do while. Diferente do while normal, ele sempre vai executar uma vez. Independente se a condição que o while tem é verdadeira ou não. Ele executa uma vez e daí ele verifica se a condição é verdadeira. Se a condição for verdadeira, ele executa de novo. Se não for, ele segue para o resto do código. Dei aqui um exemplo de execução. Se lembra que no while lá em cima a gente zerou teste. Teste estava igual a 0. Só que agora aqui a gente está verificando assim, enquanto o teste for maior ou igual a 0. Só que o do while ele executa pelo menos uma vez o que está aqui dentro. Então ele vai executar isso aqui e daí ele vai verificar. Teste é maior que 0? É, executa de novo. Não é, não executa. Como o teste, no caso aqui, vai ser menos 1, ele não vai executar isso aqui de novo. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Show. Vou considerar que não tem dúvidas. Se tiver, pode falar. Agora aqui, nós vamos... Fala. Depois você vai disponibilizar esse slide? Vou, aham. Tá. Deixei esse slide aqui completinho, sabe? Com um monte de exemplo. Eu vou disponibilizar lá no Google Classroom para vocês darem uma olhada depois. Porque eu acho que isso aqui pode ajudar muito para quem está começando a programar agora. Daí agora, vamos falar aqui da última estrutura de repetição, que é o for. Ele já é uma estrutura mais complexa que o while do while. Ele, no próprio for, você tem a possibilidade de iniciar variáveis que só vão existir dentro do próprio escopo. E também você tem a possibilidade de executar um comando ao terminar de fazer um loop. Ele funciona igual ao while do while. Ele vai executar o loop, só que ele tem mais funcionalidades. Onde aqui você pode inicializar uma variável se você quiser. Você pode inicializar um inteiro, um float aqui. Daí você coloca ponto e vírgula, a condição que você quer analisar. E daí, enquanto essa condição for verdadeira, o loop vai continuar executando. Ponto e vírgula de novo. E daí algum comando para executar no fim do loop. Daí sempre que o loop terminar, o comando que tiver aqui vai ser executado. Daí aqui é o exemplo do código. For, a gente inicializa uma variável chamada int aqui, igual a 0. Daí a gente determina, ó, enquanto i for menor que 10, executa esse código. E daí no fim de cada loop do código, ele vai executar esse último comando aqui, que é adicionar 1 ao i. Beleza, pessoal? Dúvidas? Conseguiram entender o for? Volta na questão do for aí, professor, por favor. Uhum. Aonde? Aqui? Essa parte de quando é que vai poder executar o código. Uhum. Acho que vou dar um exemplo aqui em código mesmo, que acho que fica melhor até de entender. Um exemplo mais real. Usando a parada da munição, assim, que já tá, tudo que você joga aí na munição já assimila com outro que aprendeu lá atrás. Uhum. Imagina assim, que a nossa arma é uma espingarda. E a espingarda é aquelas espingardas antigas, sabe? Que você tem que colocar a bala na mão. Ou seja, você só pode adicionar de uma em uma. Você não vai pegar o cartucho e colocar as 30 direto. Imagina que você pode usar o for para isso. Daí, imagina que isso aqui só executa quando for recarregar. Esquece os exemplos ali de baixo, vamos focar nesse aqui agora. Imagina aqui, ó, a gente precisa carregar até 30 munições. Digamos que essa aqui é uma espingarda muito grande.
int i igual a 0, ou seja, nós vamos recarregar, nós vamos estar com 0 munições. Ponto e vírgula. E, deixa eu mudar DI para munições recarregadas. Enquanto munições recarregadas for menor que o número máximo de munições, munição max, esse loop vai executar. E daí, no fim de cada loop, munições recarregadas, a gente adiciona 1. Daí aqui a gente faz o código para adicionar munição. Aquele mais ali, ele é o quê? Esse mais é só para dizer isso aqui, ó. Isso aqui é o mais, sabe? Só para falar que você vai adicionar 1 àquela variável. Aí você não precisa escrever tudo que você escreveu embaixo. Mais, você bota mais, já reconhece que é 1. Direto. Pois é. Uhum. Conseguiu entender a dúvida do fórum? Mais ou menos ainda, te falar a verdade. Uhum. Não, já eu explico mais sobre isso. Mas e o outro menino lá, conseguiu entender? Também está na mesma situação do colega. Acho que eu tenho um exemplo melhor. Imagina que vocês têm um conjunto de armas. Você tem a... Vamos lá, me falem armas aí. Que tipo? Qualquer tipo. Espada. Você tem uma espada, o que mais? Um mosquete. Mosquete. Uma metralhadora pesada. Metralhadora pesada. Uhum. Um fuzil de assalto. Fuzil de assalto. 1, 2, 3, 4. Só mais uma, vai. Hã? Uma pistolinha. Beleza, e uma pistola. Esse aqui é o nosso conjunto de armas. A gente vai ver o que isso aqui é um vetor. Na próxima aula eu vou explicar isso para vocês, o que é um vetor. Mas imagina que isso aqui é o nosso conjunto de armas. No vetor? Hã? Pode usar espaço no vetor? Não, isso aqui é só para exemplo agora. Isso aqui tá errado, sabe? Mas é só para exemplificar. Imagina que aqui a gente tem essas 5 armas. A espada, o mosquete, a metralhadora pesada, o fuzil de assalto e a pistola. Cada uma tem uma posição dentro do vetor. E daí imagina que a gente quer passar, a gente precisa carregar todas essas armas no jogo. Imagina que elas não estão carregadas ainda, elas estão nos arquivos. E a gente precisa carregar cada uma dessas armas no jogo. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar um for. Daí enquanto, ó, a gente coloca aqui, for, carregar armas no jogo. Daí enquanto, int, número de armas carregadas, a gente começa com 0, porque não tem nenhuma arma carregada no jogo ainda. Daí enquanto... Mas carregada você diz com o arquivo da arma carregado ou... um arquivo da arma mesmo, sabe? Ah, tá. Imagine que a gente tem esses 5 arquivos e a gente precisa carregar eles no jogo. Uhum. Daí a gente tem aqui, ó, número de armas carregadas. Enquanto isso aqui for menor que 5, porque é as nossas armas, número de armas carregadas mais. E daí aqui, nós vamos fazer o código para carregar a arma X. Que daí, no caso, seria aqui, ó. Primeiro, a gente carregaria a arma 1, daí isso aqui iria para 1. Depois a gente carregaria a arma 2, isso aqui iria para 2. Daí com a arma 3, arma 3. Conseguiram entender? Aham. Entendi. Beleza? Mas certinho? Na prática, quando você vai dar load numa arma, o código vai reconhecer. É porque aquele mais ali tá me intrigando muito, cara. Aquele mais é só para adicionar 1. É que fala, ó, a gente começou com 0, certo? Aonde? Hã? É isso que eu não tô entendendo. Porque, tipo, por exemplo, ele vai... número de armas carregadas, 0. Aí vai carregar a primeira. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Não, pera aí, vamos voltar do início que tu falou. Ele vai carregar a primeira, certo? Ele terminou de carregar a primeira,
ele terminou o loop aqui embaixo, não terminou? Aham. Daí o que ele vai fazer? Ele vai chamar, executar o que está aqui. Certo? Que é executa isso aqui no fim de cada loop. Beleza? Aí esse código, ele, pum, já puxa o outro arquivo. Já puxa o outro arquivo, aí já puxa o outro arquivo toda vez que termina um loop. Não. Isso a gente tem que fazer aqui dentro. Isso aqui é para falar assim, ó. A gente carregou uma arma. A gente termina um loop, a gente carregou mais uma arma. Daí imagine que a gente está usando isso aqui para carregar o vetor. Entendeu? Esse mais é só para não ter que escrever o nome de cada arma, entendeu? Foi isso que eu entendi. Não seria isso. É porque, assim, eu acho que seria no sentido, assim, tem uma lista com cada item, no caso. Uhum. Cada item, ele, por exemplo, ele tem uma numeração no espaço ali. O primeiro vai ser, eu acho que, se eu não me engano, é 0, né, professor? Uhum. Eu só tô colocando 0, 1, 2, 3 e 4. Uhum. Quando você for carregar cada item, o for ele seleciona, tipo, ele é utilizado para selecionar cada item específico. Esse ele vai ser meio que utilizado para passar de item. Tipo, para o item seguinte, você carrega o item, aí ele meio que passa para o item seguinte enquanto o looping estiver continuando. Uhum. Tipo, enquanto for menor que 5, o número ali vai passar, sabe? O número do item. Uhum. Ele vai travar no 5. Ah, tá. Então, tipo, para ele saber o que vai carregar, vai precisar do código embaixo para auxiliar esse armas carregadas mais, né? Pois é, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui de vetor, que é da próxima aula, mas deixa eu mostrar para vocês já. Armas é igual. Deixa eu escrever o código aqui. Tá, nós temos, imagina que isso aqui é um vetor, é um conjunto de arquivos, certo? Uhum. Beleza? Isso aqui é um conjunto de arquivos. A gente tem o primeiro arquivo da espada, a gente tem o segundo arquivo do mosquete, a gente tem o terceiro arquivo da metralhadora e por assim em diante. Para que a gente vai utilizar esse for para carregar as armas? Imagina aqui, ó. A gente tem um número de armas carregadas. Vamos mudar de número de armas carregadas para index, que é um index que nós vamos adicionar, que nós estamos acessando. Conseguiu entender a parte do index? Aham. Index. Daí o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar armas na posição index, que isso aqui serve para a gente pegar a posição dali, e digamos que a gente vai fazer, sei lá, carregar armas. A gente vai chamar a função de carregar arma com o que a gente carregou aqui agora. Daí o que isso aqui vai executar? Ó? Na primeira vez que isso aqui rodar, o index vai ter o valor 0, e a arma que a gente for selecionar, que vai ser 0, vai ser a espada. E daí nós vamos chamar a espada para a função carregar arma. A segunda vez que isso aqui rodar, index... Vai chamar a arma 1. Pois é, index vai ter o valor de 1, porque ele terminou o loop, adicionou ao index, e daí vai chamar a primeira arma, que é a segunda arma, no caso, que é o mosquete, que é a posição 1. Mosquete. E daí é que nós vamos carregar o mosquete. E assim em diante. Conseguiram entender? No caso ali, o código do index, por exemplo, int index igual a 0, index menor que 5, teria que ser index menor que 4, né? Não, no caso, é menor que 5. Porque, olha só. Porque não é igual. Pois é. Uhum. Não é igual. Ah, tá. Show. Beleza? Isso aqui, essa parte aqui de vetor, eu vou falar com vocês na próxima aula. Mas eu dei um brevê agora só para conseguir entender esse exemplo. Conseguiram entender bonitinho? Show? Eu acho que eu entendi. Você vai ter um código para especificar cada coisa a partir do for. Tá. Pois é. A gente geralmente utiliza for quando a gente precisa acessar alguma coisa com elementos assim, sabe? Uhum. Beleza? Certinho todo mundo, pessoal? Eu tô tranquilo agora. Uhum.
Mais alguém com alguma dúvida? Bom, se não tem mais nenhuma dúvida, então... Vou esperar carregar aqui. Cadê o dever de casa? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que essa aula tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham conseguido entender quem não sabe programar, tenham conseguido entender os exemplos que eu passei, tenham conseguido entender os conceitos que eu passei também, das variáveis, das estruturas condicionais e das estruturas de repetição, tenham conseguido entender um pouquinho de como é que é as linguagens orientadas a objetos, funcionais. Isso é uma coisa legal para pesquisar. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. E de verdade, uma coisa que eu vou pedir para vocês agora aqui é que quem não sabe programar precisa passar essa semana agora testando, treinando, brincando, fazendo código, mexendo em programação mesmo. Porque para continuar entendendo os conceitos que eu vou falar na semana que vem, precisa ter uma experiência prática. Porque os conceitos da semana que vem já vão ser um pouco mais avançados do que os de agora. E eu vou, até amanhã, eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês fazerem lá no Google Classroom. Essa lista já vai estar valendo ponto. E eu também vou colocar mais alguns exercícios de reforço no Discord. Quem não entrou no Discord ainda, cara, entra lá. É uma plataforma legal até para esse tipo de coisa que nós estamos fazendo. Dá para eu colocar lá as informações e vocês verem depois. Vocês podem conversar uns com os outros, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem colocar suas dúvidas lá. É uma plataforma interessante para isso. E, bom, meus queridos, é isso. Até a próxima aula. Até, professor. Deixa eu terminar a gravação aqui.